CNI está com a expectativa de crescimento do PIB em 2025 de 2,5%. Nós, nessa última avaliação, subimos essa projeção de crescimento, que estava em 2,3%, e para 2,5%, dado os últimos resultados do PIB agora no terceiro trimestre. E nessa composição tem um destaque muito grande para o setor agropecuário, que deve crescer quase 10%, 9,6% deve ser o crescimento do setor agropecuário. Por outro lado, a indústria e os serviços devem crescer bem menos, abaixo do crescimento do PIB de 2,5%. A indústria nós estamos projetando um crescimento de 1,8% e para o setor de serviço um crescimento de 2%. Então, o que puxa realmente o crescimento do PIB esse ano é a safra agrícola recorde, que fez com que a agropecuária tivesse um crescimento muito grande, se recuperando do ano passado, onde o setor teve uma queda no PIB. No caso da indústria, nós estamos com uma projeção de crescimento de 1,8% para o agregado da indústria. Mas chama a atenção, dentro desse agregado, a queda, na nossa projeção de crescimento da indústria de transformação. Nós estávamos com uma previsão para esse ano da indústria de transformação crescendo 2%. E agora nós estamos com a projeção de crescimento de apenas 0,7%, ou seja, caiu pela menos da metade a projeção de crescimento da indústria de transformação. E por que eu chamo a atenção para esse setor? Porque é um setor que está exposto à concorrência internacional e é onde acontece a chamada desindustrialização, é na indústria de transformação. Então, o desempenho vai ser bem pior do que o inicialmente previsto. Outro setor que tem sofrido também é a construção civil, que está com uma perspectiva de crescimento melhor do que da indústria de transformação, 1,5%, mas é uma perspectiva menor também do que aquela que nós tínhamos no final de 2024. Esses dois setores, indústria de transformação e construção, estão sendo afetados por dois elementos. Um que é comum aos dois, que é a taxa de juros. Taxa de juros muito alta, reduz a demanda interna por bens de consumo industriais e também torna mais caro adquirir imóveis, portanto desestimula um setor muito dependente de crédito, que é a construção. Além disso, no caso da indústria de transformação, tem um crescimento muito forte das importações. As importações de bens de consumo cresceram 15%, 15,3% de janeiro a novembro de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. As importações estão, tomando conta do pouco que cresce a demanda interna por bens industriais no Brasil. Nossa expectativa para as exportações é de um crescimento em valor de 3%. E, por outro lado, um crescimento muito forte das importações em valor, as exportações totais devem crescer 7,1%. Então, nossa balança comercial ela vai ter um saldo menor esse ano por conta de importações que cresceram muito. Do ponto de vista das exportações, nós temos um destaque, uma grande safra agrícola que fez com que nós exportássemos produtos agrícolas. Tivemos também um grande aumento, não só pela safra, mas também da exportação de soja. Por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China parou de comprar soja americana e comprou muita soja brasileira. Isso fez com que as exportações crescessem. E no caso da indústria, nós tivemos um problema ao longo do ano, que foram as tarifas, o chamado tarifaço do governo norte-americano. Isso afetou muito as vendas da indústria para o mercado americano, que é o principal mercado da indústria de transformação brasileira, mas, em parte, essa perda do mercado americano foi compensado pelo crescimento em outros mercados. E aí eu destacaria principalmente o mercado argentino,
onde a economia reagiu, também a taxa de câmbio lá se apreciou, o que beneficiou as nossas exportações para lá. Então, o que se perdeu com o mercado norte-americano foi basicamente compensado com o crescimento em outros mercados. A projeção de crescimento da CNI para 2026 é de 1,8%. É preciso reforçar que se trata do menor crescimento desde 2020, quando nós fomos afetados pela pandemia, e uma redução muito forte. Em 2024, o crescimento foi de 3,4%, em 2025, a CNI projeta 2,5%, e para o ano que vem, 1,8%, ou seja, é um crescimento que é a metade do que foi em 2024. E dentro desse cenário do PIB como um todo, é importante chamar a atenção que a indústria deve ter novamente um crescimento mais baixo. Esse ano, a projeção de crescimento da indústria como um todo é de 1,8%, deve passar para 1,1% no ano que vem. E aí nós temos uma grande preocupação com a indústria de transformação, que esse ano de 2024, 2025 vai crescer pouco, apenas 0,7%, e no ano que vem deve crescer menos ainda, apenas 0,5%. Por outro lado, a indústria da construção, que esse ano de 2025 deve crescer 1,5%, em 2026 deve acelerar o crescimento para 2,5%. Ainda muito afetada por taxas de juros elevadas, mas uma série de programas, melhoria no sistema financeiro de habitação, mudanças, programas, né, como o de reformas de casas que o governo federal lançou, também o Minha Casa Minha Vida, isso deve impulsionar o setor da construção em 2026. E um último ponto na indústria, a indústria de extração, a indústria extrativa mineral, que cresceu muito esse ano, crescimento de mais de 8%, deve voltar a crescer o ano que vem, mas um crescimento menor, em torno de 3%. A desaceleração da economia, praticamente, ela é guiada, ela é provocada pelas taxas de juros. O crescimento das concessões de crédito, que o ano passado foi mais de 10%, em 2024 foi mais de 10%, esse ano deve ser em torno de 3,6% e o ano que vem em torno de 3%. Então, o crédito novo para gerar consumo, ele está cada vez crescendo menos. Então, esse é um fator que faz com que o crescimento da economia seja menor, porque o consumo cresce menos. Para o ano que vem, nós estamos, em 2026, estamos projetando um crescimento do consumo de apenas 1,8%. Tá? Então, é uma queda muito grande provocada por juros. A queda só não é maior porque nós temos alguns elementos que atenuam essa queda. Expansão fiscal, principalmente do governo federal, deve ser maior no ano que vem, então isso dá um impulso para a economia. Tem a desoneração, né, a isenção do imposto de renda e a desoneração para a faixa entre 5.000 e 7.350, de quem ganha esse valor mensalmente. Isso vai dar um impulso também para o consumo. E nós temos ainda um mercado de trabalho que também vai crescer menos, mas ainda dá um alento aí à atividade econômica.